qual é a visão sobre usura que a gente encontra na Bíblia? Porque o Velho Testamento, por exemplo, ele é comum tanto ao judaísmo quanto ao cristianismo. E o católico falava que não podia emprestar, mas o judeu via que podia emprestar para os outros. E uma vez, já passaram pelo Viver de Renda mais de 40 mil alunos. Conversando com um aluno no direct, né, perguntando como é que ele estava no curso, ele falou, não chegamos na parte que eu vou usar ainda, a gente estava no módulo 3, que é o módulo de renda fixa. Uhum. Eu falei, mas renda fixa é uma parte importante. Ele falou, mas eu sou contra a usura. Eu não aceito investir o meu dinheiro para ganhar juros que viram à custa de outras pessoas pagando, porque estão pegando empréstimos. Eu falei, olha, interessante a visão que ele tem, né? Ele está abrindo mão de retornos com uma baixa volatilidade, então retorno ajustado ao risco, que embora seja mais baixo, é com menos dor de cabeça, digamos assim. Porque ele não queria participar desse esquema. Porque ele fala, isso aqui, na minha opinião, é errado. Uhum. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia também é contra a usura é pecado. A Bíblia é contra esse empréstimo abusivo. Apenas uma notinha de rodapé, é muito bem trabalhado o Mercador de Veneza, mas você sabe que é uma obra antissemita. Sim, não, total. Ela Fica bem claro, né? Ela é antissemita. Então, quando fala do judeu, ele não pensa que é um elogio, não, que é uma crítica. Mas tem um trecho que é muito bom, que é aquela hora em que o Shylock, ele fala assim, e por acaso, qual é a diferença de um judeu para um cristão? Nós não temos 2 olhos, 2 ouvidos, né? Se me cortar eu não sangro, e se, por exemplo, eu te ofender, você não se vinga? É verdade. Uhum. Aquele trecho é brilhante, mas é uma obra realmente que no final o judeu ele está muito mal na Exatamente, história. E vários, o judeu errante, a época que houve um antissemitismo muito grande que preparou a Europa. O Hitler, na verdade, ele só acendeu a pólvora, mas já existia. O que já havia vindo desde lá de trás. Uhum. Bom, voltando então à questão da usura, a Bíblia é contra isso. E eu acho que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Você sabe no seu comércio, você que eu digo, qualquer um que está nos assistindo, se você está fazendo aquilo para ter lucro ou para tirar vantagem. Existe uma diferença entre ter lucro e ter vantagem. Uma diferença talvez não gramatical, mas ou talvez nem gramatical nem econômica, mas no mundo moral sim. Tá certo? Eu vou fazer essa caneca aqui. E ela custou para mim R$8 a caneca. Ótimo, R$8. E eu sei que o preço de mercado hoje tá R$16. Opa, vou fazer a caneca por 15, 8, já ganhei lá um pouco, tal, paguei meus funcionários, tá tudo tranquilo. Agora vamos supor que a caneca é uma situação de necessidade. É um bem de primeira necessidade. Como aconteceu no Rio Grande do Sul, que eu vi isso lá. Pessoa querendo vender água por R$50, por exemplo. Eu vi isso. Isso é Você tá entendendo? Aí já é usura. Aí já é usura. Outra situação, você nunca reconhece... O perigo é da usura também subconsciente. Usura, então, só para deixar a definição clara, seria lucro. Lucro distorcido. O lucro abusivo. O lucro abusivo. Tá. Por isso que eu falei, isso é uma diferença do lucro e do tirar vantagem. Eu falei, não é uma diferença gramatical, não é uma diferença do tamanho do negócio, mas no mundo da moral, sim. Porque eu pergunto isso porque, no meu entendimento, a usura era o resultado desse lucro através do empréstimo de dinheiro. Então, o empréstimo de direito é um tipo de usura. É o mais claro. Você tá entendendo? É igual falar assim, a prostituição. A clássica é a moça que tá ali na esquina, mas existem outros tipos de prostituição. Tá certo? Aquela é a clássica, todo mundo pensa naquela, pensa na garota de programa quando fala em prostituição, mas existem vários tipos de prostituição. A internet, Sound of Freedom, você viu que é um tipo de prostituição onde forçavam crianças terríveis. Então, a usura, a clássica é essa que você definiu. Eu empresto a juros, você tá apertado, é o cara da penhora que você chega lá desesperado, me dá o seu iPhone aí, eu falo, tá, eu te dou R$500 no iPhone. R$500 no meu iPhone? Meus brincos, não, você tá dando o quê? Você tá dando R$800 meu par de brincos? Que custou muito mais. Isso é usura, é a clássica. Mas existe uma usura inconsciente, que às vezes não é tão, assim, alvo da reação crítica, mas ela é tão danosa e pecaminosa quanto aquela pessoa que tira o couro do empregado e no final do Natal dá uma cesta básica para ele com um panetone michuruca aí, sabe? Isso também é usura. A empresa teve um lucro exorbitante porque todo mundo trabalhou. Não seria o momento de você começar a pensar em distribuição de rendas? Eu esqueci agora a expressão que eu Um usei. PLR bom pro pessoal, por exemplo, participação em lucro e resultado. Exatamente, por que não? Até, gente, se você não fizer isso por uma questão de cristianismo, faz pelo menos por uma questão de inteligência. Sim, pra manter a pessoa. Se a pessoa tá bem resolvida, ela não vai querer que aquela empresa entre em falência nunca.
Então, a usura é sim, é pecado perante Deus. Ela pode ser hoje tolerada na sociedade, mas ela não é bem vista aos olhos de Deus. Então, bancos, por exemplo, que às vezes assim, um camarada ele pega o seu dinheiro. Eu tive uma situação interessante com um determinado banco aí, que uma pessoa... eu vou contar a situação sem dar nomes nem nada. A pessoa comprou um dos nossos produtos lá. Comprou, se não me engano, acho que foi até a posse. E na hora de passar, houve uma falha do banco que passou no cartão como sendo uma compra internacional e à vista. Aí a pessoa ligou para nós, não, tá errado, eu comprei dividindo aqui, veio à vista e como se fosse uma compra internacional, ainda taxado em moeda internacional. Nossa, foi uma falha mesmo. Não, fique tranquilo, resolva com o seu banco que nós vamos cancelar a sua compra para facilitar e o senhor passa o cartão de novo. Ah, beleza, muito obrigado. Fizemos isso. Cancelamos a conta dele e passamos de novo. Só que o que acontece? Não passou o cartão. Aquela primeira, não, passou. Mas sabe o que aconteceu com a primeira? Continua cobrando. O banco falou o seguinte, tudo bem, a gente vai estornar o valor para você, só que no outro mês, como a sua conta vai vencer, como a sua fatura vai vencer agora daqui a uma semana, aquele valor... Você vai ter que pagar para depois receber. E ele não tinha o dinheiro, ele estava apavorado. Você entendeu? Eu não sei quantos mil reais à vista, assim, pá! O banco vai devolver, mas depois. E vai devolver na mesma quantidade do boleto dele. Ou seja, o cara ganhou o período de juros. Exatamente. Exatamente, porque ele jogou com esse dinheiro. Agora vamos supor se fosse o contrário. Se fosse eu que pegasse um dinheiro no cartão de crédito pelo mesmo número de dias, eles não iam cobrar o mesmo valor. Isso é usura. Então, pode ser que por ser um banqueiro rico, ultra mega power, bilionário, a minha crítica fique apenas como as cócegas de uma formiga na pata de um elefante. Não faz diferença nenhuma. Mas aos olhos de Deus, ele vai ser cobrado. Porque se você pensa, né, quando esse